Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 8 deste conjunto de aulas que tenta provar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, se uma determinada doutrina, portanto visão ou profecia, corresponde ou não a uma determinada interpretação que é feita por alguns estudiosos das Sagradas Escrituras. Hoje trazemos a visão dada por Deus ao apóstolo Pedro, que se encontra em Atos capítulo 10. Esta visão é conhecida como o lençol com animais, que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, e como é óbvio eu respeito, dizem que nesta visão, ou com esta visão, Deus purificou os imundos. Por isso nós trazemos aqui a purificação dos imundos. Ora, os imundos, os animais imundos, eram exatamente aqueles animais que Deus tinha proibido o povo de Israel de sequer tocar nos seus cadáveres, quanto mais ingeri-los. Okay? Portanto, eles não deveriam fazer parte da sua dieta alimentar. E que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que com esta visão Deus purificou esses animais, isto é, nós podemos comer de qualquer tipo de animal. O que nós vamos ver é se de facto isso corresponde à verdade ou não. É esse o objetivo desta aula. Desde já, quero-te agradecer por estares aqui na Escola Kitonite, por estares a assistir a esta aula, e se gostares, não é? Se isto te ajudar a compreender as Sagradas Escrituras, convido-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos e a deixares o teu like, porque essa tua atitude vai ajudar exatamente a que outros estudiosos das Sagradas Escrituras também tenham acesso a este conhecimento, ok? Que nós pensamos, não é? na nossa maneira de entender as coisas, que corresponde à verdade, ok? Como eu já te disse, esta é a nossa prova número 8, que eu chamei de provas bíblicas, ok? Convido-te a ver as 7 anteriores, porque elas têm todas algo em comum. O que elas têm em comum é que nós começamos exatamente pela hipótese, que é um conjunto de pressupostos, hoje são 4. Pressupostos esses que nós vamos supor, vamos acreditar que são verdadeiros. Depois aplicaremos esses mesmos pressupostos num versículo bíblico e depois nós traremos a tese, que é a nossa conclusão do assunto de hoje. Se nós tivermos 0%, quer dizer que de facto não corresponde, portanto que a visão dada por Deus ao apóstolo Pedro não corresponde à purificação dos imundos. Se tivermos 100%, que quer dizer que de facto Deus mudou a sua lei, não é? E que a partir dessa altura nós podemos comer qualquer tipo de animais porque Deus os purificou a todos. Nunca te esqueças que a lei de Deus são os 5 primeiros capítulos da Bíblia, aquilo que nós chamamos de Pentateuco e que os israelitas chamam exatamente da Torá. Essa é a lei de Deus, tá bem? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Portanto, tudo o que lá está são exatamente ensinamentos dados por Deus, leis dadas por Deus e que nós vamos tentar explicar hoje, segundo o nosso conhecimento, é se de facto há uma ou não uma purificação dos imundos, dos animais imundos. O nosso primeiro pressuposto, não é, que pertence à nossa hipótese, é aquilo que é óbvio, não é? Que a visão dada por Deus ao apóstolo Pedro continha apenas animais. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nessa visão não existiam seres humanos e apenas animais. Desde já eu convido-te a ver a nossa aula número 3 da nossa primeira teoria, 666 Yavanim, onde nós tentamos explicar, não é? Ou usamos esta mesma visão, esta mesma história linda, para tentar explicar o número 666. Hoje nós vamos trazer exatamente outro aspecto. Portanto, se tu quiseres conhecer a história em pormenor, convido-te a ver esta aula e todas as aulas da teoria 1666 e Avanim, onde nós tentamos explicar o significado do número 666 e nós usamos exatamente esta mesma história e contamos com pormenor. Hoje vamos apenas referir a alguns aspectos, ok? Então a história é muito simples, muito rápida. Pedro foi a Jope e estávamos na hora do almoço, não é? E Pedro teve fome. E ele, enquanto lhe preparavam alguma coisa para comer, ele vai subir ao terraço, não é? E quando ele está no terraço a orar, Deus dá-lhe uma visão. E a visão consistia exatamente num lençol com todo o tipo de animais quadrúpedes, aves do céu
e répteis. Eu penso que não era um lençol, mas sim uma coisa igual a esta, um vaso. Porque no original de Atos não está lençol, diz que era como um lençol, mas era um vaso. Eu penso que era uma peça de barro, não é? Onde os animais vinham lá todos acomodados. Eu digo isto porquê? Porque desde pequenino, não é? Quando me diziam que era um lençol pelas quatro pontas, eu via sempre os animais como se fossem amarrados dentro de um saco, ok? Mas no original não está lençol, diz que era como um lençol, mas eles vinham num vaso. Porquê é que eu digo isto? Porque Deus não vai contra as leis da física, ok? E portanto este vaso estaria seguro por quatro pontos, por quatro partes desse mesmo vaso, não é? E os animais vinham ali todos bem acomodados, porque Deus respeita exatamente as suas criaturas, sem dúvida nenhuma. Então o que Deus vai dizer a Pedro, não é? É para ele matar e comer, porque ele estava com fome. E Pedro vai olhar para aqueles animais, não é? E vai dizer, não senhor, nem de maneira nenhuma, eu não vou comer nenhum destes animais. Porquê? Porque na minha boca nunca entrou animal comum ou imundo. É esta a resposta que Pedro vai dar a Deus. Depois nós vamos continuar com o resto da história. Neste momento quero só ficar por aqui pela história. Portanto, Pedro não vai querer comer nenhum daqueles animais. Portanto, não vai obedecer à ordem dada por Deus, porque Deus disse mata e come. Portanto, era uma ordem divina. E Pedro, quer dizer, segundo a sua ideia, não é? Nunca faria semelhante, não é? Quase como dizer, não, meu Deus, tu estás-me a mandar fazer uma coisa dessas, mas eu nunca vou fazer uma coisa dessas. Quer dizer que ele estava a ir contra a vontade de Deus, ok? Porque Deus estava a dizer para ele matar e comer, ok? Portanto, ele estava com fome e Deus disse, mata e come, ok? E Pedro vai dizer, não, senhor, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda, ok? É esta a história. Portanto, estás de acordo com esta afirmação, não é? Porque na visão tinha apenas animais, não tinha seres humanos. Okay? Obviamente que muita gente considera o ser humano como animais, como um animal, não é? Mas aqui nós estamos a falar de animais quadrúpedes, aves do céu e répteis. Okay? A segunda hipótese é que, portanto, e que eu concordo plenamente, é que no capítulo 11 de Levítico, do livro de Levítico, do maravilhoso livro de Levítico, encontra-se exatamente a lista dos animais que são imundos e dos animais limpos. Isto é, neste capítulo não tem todos os animais que existem no nosso planeta. Okay? Tem exatamente as regras que te permitem distinguir entre os animais que são limpos e os animais que são imundos. E dá alguns exemplos. Fala no camelo, fala no coelho, fala no porco, fala na águia, como sendo animal imundo. Ok? Portanto, ele dá a regra e depois diz assim, como estes animais não satisfazem a regra, então eles são imundos. E os que satisfazem a regra, não é, são os limpos. Estamos aqui a falar só dos quadrúpedes. E temos como os limpos o antílope, o boi, o búfalo, a cabra, a ovelha, por aí fora. Okay? Existe um grupo bastante alargado de animais que se podem comer. E, portanto, em Levíticos 11, Deus deu exatamente as instruções dos animais que eram permitidos ao ser humano comer, ok? E aqueles que nem sequer se devia tocar no seu cadáver, ok? Portanto, quer dizer que depois de morto nem sequer podes tocar nele, quanto mais ingerir, ok? Portanto, repara que as regras de Deus são muito claras, portanto, não é preciso aqui fazer nenhum tipo de interpretação. E se tu quiseres estudar isto em pormenor, podes ir a Levíticos 11, que eu convido. Tem que ser um capítulo que tem que passar pela tua vida, ok? Portanto, vai lá e tu vais descobrir quais são os animais que tu podes comer e os que não podes comer. Nós ainda vamos falar aqui nesse assunto, ok? Portanto, se estás de acordo com este segundo pressuposto, vamos passar ao terceiro. Isto não é preciso interpretação, ok? Portanto, são coisas muito claras. E a terceira interpretação, vamos voltar novamente à visão de Pedro, que no vaso, ou no lençol, aquilo que tu quiseres chamar, estavam animais limpos e imundos. Ok? Portanto, se tinha todo o tipo de animais, quadrúpedes, aves do céu e répteis, então também tinha lá os limpos. Ok? Tinha os limpos e os imundos. Isto é, podia ter uma galinha, não é? Uma galinha que é limpa, e um pato que é imundo. Ok? Portanto, dentro desse mesmo lençol. O que é que Deus estava a dizer a Pedro? Que é aquilo que eu entendo desta visão. Quando Deus estava a dizer a Pedro, mata e come,
Ele não estava a dizer para ele matar o pato e comer o pato, porque esse era imundo. Mas estava a dizer que se ele estava com fome, tu podes matar a galinha e comer a galinha. Estás com fome, portanto é legítimo tu fazeres uma coisa dessas. Porque eu permiti que isso acontecesse. Ok? A visão é exatamente isto. Portanto, Deus não estava a dizer para Pedro matar e comer o pato, mas sim podia fazê-lo isso com a galinha. Ok? Porque tinha lá uma galinha de certeza absoluta. E, portanto, Pedro podia matar e comer a galinha porque Deus não era um animal imundo, mas sim um animal limpo. Agora vamos tentar perceber qual é a observação de Pedro. Não é? Porque Pedro diz, na minha boca nunca entrou nada comum ou imundo. E repara que Pedro não fala nos limpos. Fala apenas em comum e imundo. O que é que isso quer dizer? E agora eu vou trazer aqui um versículo de Levítico 11, onde Deus faz a distinção entre os animais imundos e limpos, que diz assim, para fazer diferença, para fazer diferença o quê? Tudo aquilo que ele tinha dito no capítulo. Exatamente, as regras que faziam a distinção entre o que era imundo e o que era limpo. Ora, para fazer a diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Porque muitas vezes as pessoas dizem que Deus disse que são animais que se devem comer e que não se devem comer. Não é. São que se podem comer e não se podem comer. Isto é, aqueles que são considerados limpos, nós podemos comer. Os que são imundos, nem devemos tocar sequer no seu cadáver. Quanto mais comer. Ok? É isso que Deus está a dizer aqui. É proibido comer um animal imundo. É que nem é preciso fazer interpretação. Então agora nós podemos perguntar porque é que Pedro disse que nunca entrou na sua boca o que era comum ou imundo. Okay? Porque o que é que são os comuns? Os comuns eram um grupo de animais que os israelitas consideravam como contaminados. Ok? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, uma galinha que estivesse à beira de um pato, numa fazenda, essa galinha já não podia ser comida. Porquê? Porque como esteve em contacto com o pato, ela própria tornou-se um animal imundo. Ok? Ou contaminado. Não era imundo, porque continuava a ser uma galinha, mas estava como se fosse imundo. Estava contaminada, portanto já não podia ser ingerida, não podia ser comida. Okay? Não podia fazer parte da nossa dieta alimentar. Era essa a ideia dos judeus, dos israelitas. Como tu podes ver em Levíticos, isso não existe. Okay? Não existe este terceiro grupo de animais. Ou é limpo, ou é imundo. Okay? Então o que Pedro está a dizer a Deus é que não vai comer a galinha porque ela está lá junto com o pato, ou com o urso, ou com o leão. E a galinha já está contaminada, portanto já não pode fazer parte da alimentação. E o que Deus está a dizer é que não é pelo contacto da galinha com o pato que vai fazer dela contaminada. Não a contamina, ela continua limpa e pode ser comida. Eu vou-te mostrar aqui um esquemazinho e com isto vou trazer exatamente o versículo de Deus que tem a palavra de Deus, porque Deus vai responder a Pedro, não é? Que vai dizer assim, e segunda vez lhe disse a voz. A primeira voz foi exatamente quando ele lhe disse, da primeira vez foi mata e come. Da segunda vez que Deus vai falar com Pedro, vai dizer assim, não faças tu comum ao que Deus purificou. Ok? Portanto, isto é, não faças tu aquilo que é comum aquilo que eu purifiquei. Então eu vou fazer aqui um esquema. Esta ovelha, a ovelha, é um animal limpo. Isto é, tu podes comer carne de ovelha. Okay? Se quiseres comer carne de ovelha, podes comer, porque de facto Deus a purificou. Okay? Eu vou já explicar o que é que significa purificar. Portanto, tu podes comer, é limpo. Okay? Mas, se essa ovelha esteve em contacto, por exemplo, com um cão, essa ovelha já não podia ser ingerida. Okay? Porque ela tinha ficado contaminada. Era comum. O cão é imundo, nós não devemos comer carne de cão. Mas como a ovelha esteve em contacto com o cão, não é? Então ela já não podia ser ingerida. Ok? Não podia fazer parte da dieta alimentar. Vou dar só um exemplo muito, muito concreto. Imagina que tu tens um pastor com ovelhas, não é? E se tu reparares dentro desse rebanho, não é? Vai existir sempre um cão. Esse cão ajuda o pastor exatamente no pastoreio dessas mesmas ovelhas. Para um judeu,
só por ter um cão lá no meio das ovelhas, todas essas ovelhas já não podiam ser consumidas, não podiam fazer parte da dieta alimentar. Porquê? Porque o cão lá no meio das ovelhas tinha contaminado todas essas mesmas ovelhas. Okay? E isto é uma ideia exatamente completamente errada. É aqui que está o erro. Porquê? Porque não é por o cão estar junto das ovelhas que vai contaminar essas ovelhas. Essas ovelhas não passam a ser imundas. Elas continuam a ser limpas. Ok? Continuam a ser limpas. Elas podem fazer parte da nossa dieta alimentar. E o que Deus estava a dizer a Pedro é que podes comer a galinha, porque a galinha, estando em contacto com os outros animais, ela não ficou contaminada. Ela não está imunda, ela está limpa. Ok? Continua limpa. E isto mostra também, eu vou trazer aqui um exemplo muito concreto. Tu possivelmente tens um cão ou um gato em tua casa. E o facto de tu fazeres festas ao teu gato ou ao teu cão não vai fazer de ti imundo. Não estás contaminado. Porque o cão e o gato é um animal imundo. Não pode ser ingerido. Okay? Não pode fazer parte da tua dieta alimentar. Também de certeza que tu não vais querer comer o teu gato nem o teu cão. Não é? Mas tu estás em contacto com ele, não é? Fazer festinhas, não é? Fazer carícias, não vai fazer de ti um contaminado. Não estás contaminado. Porque ele não te está a contaminar. Pelo contrário, ele está-te a fazer mais feliz, mais contente, porque se Deus criou os seres humanos e criou também os animais, não é para eles conviverem uns com os outros, porque nada os vai contaminar. Nem o cão contamina o ser humano, nem o ser humano contamina o cão. Não contamina. Nem a ovelha é contaminada pelo cão, nem o cão contamina, nem costuma dizer, o cão fica contaminado pela ovelha. Não há aqui contaminação. Okay? E portanto, aquilo que Deus está a dizer também ao ser humano, e podemos trazer isso para a nossa convivência, não é que se eu sou o santo e o meu próximo é o imundo, não é? Se eu sou o limpo e o meu próximo é o imundo, não é por estar em contacto com o meu próximo, não é, que eu vou ficar contaminado. Não me contamina. E o curioso é que o imundo pode ser eu. E ele é que pode ser o limpo. E ele também não vai ficar contaminado pela minha presença. Ok? Portanto, isto é o que Deus quer dizer exatamente a cada um de nós. Okay? Obviamente que depois Pedro vai perceber perfeitamente a visão, não é? Mas Deus não está a falar de seres humanos, está a falar de animais. E portanto o que Deus está a dizer a Pedro é que aquela ideia que ele tinha da galinha estar junto com o pato, estar contaminada, não a contamina. Ela continua limpa e o pato continua imundo. Okay? É isto, tão simples como isso. Okay? E aquilo que nós concluímos das palavras do Eterno é que pelas palavras do Senhor percebemos que Ele purificou os animais limpos. Ok? Eu vou-te explicar o que é que significa aqui a purificação dos animais limpos. Mas tu podes dizer assim, mas se está limpo, como é que pode ficar purificado? Ou como é que Deus purifica os animais limpos? Antes de Deus dar esta regra em Levítico, não é? E repara que Levítico já vem muito, muito depois da criação de Deus. Costuma-se dizer a dieta do ser humano era uma dieta vegetariana. Isto é, o ser humano comia frutas, legumes, cereais, não é? Era isso que fazia parte da dieta do ser humano. Só que o ser humano começou a comer animais. Não é? E costuma-se dizer, não é? Que quando o ser humano começa a comer animais, já está fora da dieta que Deus tinha para ele, não é? E o que Deus vai fazer é que vai considerar alguns dos animais, não é, como sendo limpos. Isto é, Ele próprio é que vai purificar esses animais. Okay? Que são exatamente aqueles que são considerados animais limpos. Os outros continuam imundos. Ok? Portanto, isto é o que nós temos como animais limpos. Obviamente que tu podes dizer assim, mas a dieta alimentar melhor é a vegetariana. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas se tu quiseres comer carne, não é? Podes comer exatamente dos animais limpos. Que Deus não proibiu isso. Portanto, podes comer à vontade, porque isso é da vontade de Deus. Deus purificou esses animais. Agora, os imundos não. Os imundos nem sequer podes tocar no seu cadáver. Ok? E a pergunta que fica, não é? Fica sempre aqui uma pergunta muito fácil de resposta, não é? De responder esta mesma pergunta, que diz assim: no diálogo com o apóstolo Pedro, Deus falou a animais imundos? E tu podes procurar em Atos capítulo 10 e nos capítulos posteriores.
Não vais encontrar mais nenhuma vez Deus a falar em animais imundos. Está bem? Portanto, Deus nunca falou em animais imundos. E a resposta é, obviamente, não. Não é? Deus nunca falou nos animais imundos, mas sim nos comuns, que eram exatamente animais limpos. Não é? E esses ele tinha purificado, porque Deus não muda. Aquilo que Deus disse, costuma-se dizer, antes de Cristo, continua a dizer depois de Cristo e por toda a eternidade. Okay? Que eu até penso que nunca nós na eternidade não vamos comer carne de animal. Okay? Portanto, não vamos comer carne. Não é? Porque costuma ser se os próprios animais não vão comer outros animais, nós também não. Okay? É essa a ideia que eu tenho. Portanto, mas aqui Deus não falou em animais imundos, que é isso que nós estamos a falar, que é exatamente a visão dada pelo Eterno ao apóstolo Pedro. Então, se Deus não falou nos imundos, não é? A conclusão óbvia, que se nós quisermos associar a visão do lençol com os animais com a purificação dos imundos, não é? Se nós quisermos associar isto, a percentagem é 0%. Portanto, Deus não falou nada nos imundos. Os imundos continuam a ser imundos, está bem? E hoje continuam a ser imundos, portanto não houve aqui purificação nenhuma. E a sua lei é eterna, portanto aquilo que Deus disse em Levíticos 11 continua válido, completamente válido. E se quiseres conhecer um pouco mais da história de Atos 10, não é? Convido-te a ver esta aula, convido também a ver as nossas teorias, que já temos aqui na Escola Kitonite, a aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, porque eu penso que é esse o objetivo. E convido também tu a estudares melhor o livro de Atos, em especial o capítulo 10, e o capítulo 11 de Levítico, os dois em conjunto, para tentares perceber aquilo que Deus quer para a tua vida. Portanto, aquilo que eu te digo é, tu os animais limpos podes comer à vontade, okay? Deus purificou, Deus permitiu que o ser humano pudesse comer esse tipo de animal. Os impuros, digo-te já, os imundos, não é os impuros são os contaminados, são os comuns. Os imundos, ok? Nem sequer deves tocar no seu cadáver, ok? Portanto, aquilo que eu também quero dizer agora é que os impuros são exatamente os contaminados, são os animais limpos que estiveram em contacto com os imundos, ok? Os imundos são aqueles que nem sequer deves tocar no seu cadáver, quanto mais fazer parte da tua alimentação. Esta é a vontade de Deus, ok? Sei que às vezes pode parecer muito duro, não é? Porque se calhar tu comes, por exemplo, carne de porco, não é? Mas Deus nem sequer te permite tu comeres carne de porco, nem sequer tocar no seu cadáver, quanto mais ingerir, ok? Esta é a vontade de Deus, ok? E aqui não é preciso fazer interpretação nenhuma, as coisas são muito claras. E esta visão, ok, dada pelo apóstolo Pedro, não tem nada a ver com purificação de imundos, porque Deus nem sequer fala nos imundos. Se não fala neles, quer dizer que eles continuam a ser imundos. E tu podes perguntar assim, mas porquê é que os animais... Então se Deus meteu no lençol os animais imundos, porquê é que Deus incluiu os animais imundos dentro do lençol? Não é? Podes perguntar isso, não é? Então Deus podia mandar só com um lençol com animais limpos. O que Deus está a dizer a Pedro, e por isso é que estão lá os imundos, é que os limpos, por estarem em contacto com os imundos, não faz deles imundos, nem contaminados. Por isso é que eles lá estão, ok? Porque era esta a lição que Deus queria transmitir a Pedro. E também depois trazendo isso para as nossas relações pessoais, ok? Não é por eu estar em contacto com outra pessoa, não é? Que se eu sou o santo e ele é o imundo, não é? Se eu sou o limpo ele é o imundo, e eu não vou ser contaminado pelo meu próximo. E até pode acontecer ao contrário, que eu ser o imundo e ele ser o limpo, não é? Eu também não o vou contaminar. É isso que Deus quer transmitir, ok? E convido-te a estudar este tema brilhante, este tema lindíssimo, ok? E a conhecer exatamente a vontade de Deus. É esse o nosso objetivo aqui na Escola Kitonite. E se gostaste da nossa aula, ok? Se isto achas que é importante para ti e para os teus e para outras pessoas, convido-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos, a deixar o teu like e a acionar as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.